Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. Com relação à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para debater com os senhores diz respeito à solução de consulta ECOSIT número 45, que trata sobre PIS e COFINS. E essa solução de consulta, ela se refere à questão de insumos por imposição legal. Então, é lógico que nós temos, quando se trata de insumos, nós estamos falando aqui de créditos para as pessoas jurídicas da área industrial e de prestação de serviço. E essa solução de consulta, ela fala naqueles casos em que a pessoa jurídica, ela pode tomar crédito de um insumo que ela tem direito em função de uma imposição legal. Nós temos o exemplo mais comum, é o Vale Transporte, né? Então, a Receita Federal, o ano passado já, há mais tempo, ela reconheceu que as pessoas jurídicas da área industrial podem tomar crédito sobre o Vale Transporte por imposição legal. Mas aqui, nessa solução de consulta, a Receita vem esclarecer que pode ter outras situações de crédito por imposição legal que a pessoa jurídica tome crédito. E ela, então, nessa solução de consulta, ela diz que para que o insumo possa ser base de crédito em função da imposição legal, é inafastável a condição de que seja exigido da pessoa jurídica adquirente, pela legislação específica, sua área de atuação, que seja indispensável para que o bem ou serviço por ela produzido ou prestado possa ser disponibilizado à venda ou prestação de serviço. Então, o que quer dizer? Essa imposição legal, ela tem que ser fundamental para que a pessoa jurídica possa continuar com a produção ou colocação de serviço à disposição. Então, não é qualquer disposição, insumo ou desembolso da pessoa jurídica por alguma norma que ela possa tomar crédito. Então, a Receita Federal, nesse caso, ela diz que esse bem, esse insumo, ele tem que ser indispensável para que o bem seja produzido ou o serviço prestado. É lógico que nós já falamos há pouco, o transporte dos funcionários, existe uma lei que obriga a pessoa jurídica a pagar o Vale Transporte dentro dos limites legais. Então, ela é obrigada a pagar e é um insumo, então, para ela. Se ela não pagar, ela vai ser penalizada. E os demais, então, itens por imposição legal devem ser analisados sobre a mesma ótica. Tá? Até, então, essa mesma solução de consulta, que trata sobre insumos, ela também esclarece que, quando se trata de taxas e licença relacionada a controle ambiental ou outras áreas de segurança, que essas taxas e licenças, quando elas forem contratadas com pessoa jurídica de direito público interno, não geram direito a crédito do PIS e COFINS, porque essas pessoas jurídicas não são contribuintes do PIS e COFINS. Então, as taxas pagas para pessoas jurídicas de direito público interno não geram direito a crédito. Ressalvado as demais taxas e custos quando são pagos para as demais pessoas jurídicas de direito privado. Então, essa solução de consulta 45 trata sobre essa questão. Depois nós temos uma outra solução de consulta, né, que é a solução de consulta DISIT, número 6020, e que ela trata sobre a tributação, créditos vinculados a produtos com tributação concentrada. E o que ela diz? Essa solução de consulta, ela diz que as pessoas jurídicas que revendem os produtos com tributação concentrada, muito embora a tributação seja com alíquota zero, ela é permitido o desconto do crédito em relação aos demais incisos do artigo 3º das leis 10.833 e 10.637, PIS e COFINS. Né? O que significa? Que aquelas pessoas jurídicas que comercializam produtos de tributação concentrada, monofásico, eles não tomam crédito sobre a mercadoria que é revendida com tributação monofásica, alíquota zero,
mas podem tomar crédito sobre os demais desembolsos que são permitidos pela legislação. O mais comum que nós temos é a energia elétrica, né? A energia elétrica do estabelecimento da pessoa jurídica. Nós temos também frete sobre vendas, né? Nós temos também aluguéis de imóveis pagos para pessoas jurídicas, né? Aluguéis de máquinas pagos para pessoa jurídica. Então, depreciação de prédios. Então, todos esses desembolsos, itens, insumos que são geradores de crédito lá previsto no artigo 3º, as pessoas jurídicas que revendem produtos monofásicos e que são revendedores e tributam com alíquota zero, elas não tomam crédito do próprio produto, mas podem tomar crédito em relação a esses demais itens. E esses demais itens, o crédito vinculado a esses demais itens, essa solução de consulta esclarece que a pessoa jurídica, inclusive, tem também o direito de pedir o ressarcimento desses créditos vinculados a essa receita alíquota zero e pedir o ressarcimento ou pedir a compensação desses créditos com os demais produtos. Essa mesma solução de consulta, ela trata também sobre créditos extemporâneos, né? Então, ela diz que no caso de tomada de crédito extemporâneo, a Receita Federal, ela continua com aquela sua posição de que o crédito extemporâneo, para fins de PIS e da COFINS, ele exige que a pessoa jurídica retifique as FD contribuições dos períodos em que ela pretende tomar esse crédito extemporâneo, retifique também, se for o caso, a DCTF, se essa retificação da FD contribuições resultar na redução de débitos, né? Então teria que retificar a DCTF e também, se for o caso, retificar a ECF, que é a apuração do Imposto de Renda e Contribuição Social. Então, essa solução de consulta vem esclarecer praticamente essas duas questões. O direito de tomada de crédito nas vendas com alíquota zero de monofásico e o direito de retifique de crédito extemporâneo no caso de, assim o contribuinte entender, de recuperar créditos do passado. Com essa questão do crédito extemporâneo, fica registrada que a Receita, então, mantém o entendimento da necessidade de retificação de todos os arquivos das obrigações acessórias correspondentes aos períodos em que a pessoa jurídica pretende tomar esses créditos temporâneos. Então, com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Fiquem agora na sequência com o colega Luiz Antônio. E nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Nesta parte do painel tributário da CCA, vamos tratar de assuntos vinculados ao ICMS e IPVA do Estado do Rio Grande do Sul. O primeiro assunto diz respeito ao prazo para opção pelo regime optativo de tributação do ICMS e da substituição tributária, o chamado ROT-ST. O ROT, ele foi instituído em substituição ao ajuste do imposto retido por substituição tributária em relação às saídas destinadas a consumidor final no estado do Rio Grande do Sul com as mercadorias que tenham sido submetidas à substituição tributária. Ou seja, a adoção da definitividade da substituição tributária como antes da decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal em 2016. Para o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, novamente há opção pelo ROT-ST e ela deverá ser realizada de 1º de novembro a 16 de dezembro de 2022. Portanto, está se esgotando esse prazo agora na próxima sexta-feira. E isto é para contribuintes não optantes pelo Simples Nacional e que estejam inscritos em 31 de outubro de 2022. Até o dia, ou melhor, até o último dia do mês, no caso também, no caso de início de atividade para contribuintes que iniciarem as atividades a partir de 1º de novembro de 2022
e também, até o último dia do mês subsequente, da exclusão do Simples Nacional para contribuintes que deixarem o regime a partir de 1º de novembro de 2022. É importante destacar que no período em que a empresa tem essa opção, né, pelo ROT, da vigência do ROT, não será exigido do contribuinte substituído o imposto correspondente à complementação do ICMS retido por substituição tributária nos casos em que o preço praticado na operação a consumidor, ou seja, na venda, né, na boca do caixa, forem superior à base de cálculo utilizada para o cálculo do débito de responsabilidade da substituição tributária. E também é importante mencionar que o contribuinte substituído, ele não poderá utilizar qualquer crédito ou exigir a restituição do imposto, o que é normal para quem faz efetivamente o ajuste. Mas quem opta pelo ROT, então ele não poderá utilizar créditos ou exigir restituição do imposto correspondente à diferença, correspondente ao ICMS retido, né, por substituição tributária, nos casos em que o preço praticado na operação a consumidor for inferior à base de cálculo reduzida para o cálculo do débito de responsabilidade por substituição tributária, ou utilizar qualquer outro crédito que caracterize discordância com a sistemática do ROT, esse regime optativo de tributação da substituição tributária, ou mesmo com a definição da base de cálculo. Também deverá renunciar de forma expressa, irrevogável e retratável a qualquer discussão administrativa ou judicial relacionada a essa diferença, né, que envolve o ajuste da substituição tributária, inclusive quanto à aplicação de decisões transitadas em julgado, enfim, deve desistir de recursos, pedido de restituição, defesas, enfim, exatamente porque está optando por um regime especial, o regime optativo, né? Ela está optando, a empresa está optando por tornar definitiva a substituição tributária que foi realizada pelo substituto nas operações que ela adquiriu de mercadorias para revenda. E também deverá participar do programa de fidelidade da Nota Fiscal Gaúcha. Então, isso é importante também. Para a opção pelo ROT, tem que haver, então, a adesão, né, ao programa da Nota Fiscal Gaúcha. Diante disso, os contribuintes, especialmente os varejistas que comercializam produtos com substituição tributária e em que é devido o ajuste da substituição tributária, né, realizado a cada mês, e esse contribuinte tem interesse em manter a substituição tributária como definitiva, né, então deve ficar atento ao prazo final, que ocorre agora, né, no dia 16, para a opção pelo regime optativo da substituição tributária, o ROT-ST, para o ano de 2023. O próximo assunto é relativo ao programa de autorregularização do ICMS devido no setor de restaurantes. É que foi publicada uma notícia no site da Secretaria da Fazenda, no dia 2 de dezembro, em que o grupo especial de setorial, né, no caso de supermercado, está iniciando um novo programa digamos assim, destinado ao setor de restaurantes, abrangendo estabelecimento do regime geral de tributação, que emitiram nota fiscal como se fosse optante pelo Simples, sem o destaque do imposto devido. E também tem mais o programa de autorregularização, que alcança as operações com a utilização de créditos fiscais de ICMS em montantes superiores aos destacados nas notas fiscais eletrônicas, e essa notícia também foi publicada no dia 2 de dezembro. Por último, tivemos a publicação do Decreto 56.758, no dia 9, divulgando os valores da base de cálculo, prazos de recolhimento, parcelamento e descontos do IPVA referente ao ano de 2023. Os detalhes referente
aos benefícios e prazos já foram informados no painel da semana passada e que recomendamos assistir para conhecimento das vantagens oferecidas pelo Estado para quem antecipar o pagamento do imposto. Então eram essas as informações da área fiscal, especialmente em relação ao ICMS e ao IPVA do Estado do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de transmitir aos senhores. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel da CCA.